Hebreus 11, versículo 13 em diante diz assim: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Olha lá, presta atenção no que você está lendo. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Por favor, curve a sua cabeça. Deixa a sua Bíblia aberta em Hebreus no capítulo 11. Eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite especial. Porque toda vez que a tua palavra é aberta e ministrada, tudo em volta fica especial. Tudo em volta se torna santo. Esse lugar é santo por tua causa, Senhor. Esse lugar que nós estamos pisando, nós deveríamos estar pisando descalços, porque é um lugar santo, porque o Senhor está nesse lugar. Pai querido, Pai santo, nós queremos colocar o nosso coração na tua presença e concentrar naquilo que o Senhor quer falar no nosso coração. Queremos ficar offline agora do mundo, offline das preocupações, offline de tudo mais, e focarmos no Senhor, na tua palavra, na tua sabedoria. E nós te pedimos em nome de Jesus, esconde esse lugar, Senhor, com a tua presença, esconde esse lugar debaixo da sombra das tuas asas, enche esse lugar com os teus anjos, Senhor, nos cerca, nos guarda, ministra no nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Muito bem, eu quero falar hoje à noite, nosso tema hoje à noite, um povo muito especial para Deus, amém? Irmãos, isso está queimando tanto no meu coração, uma palavra que Deus colocou no meu coração, que existe um povo que Deus é apaixonado, um povo muito especial para Ele, amém, queridos? Diga aí para a pessoa que está aí do seu lado, e você faz parte desse povo, aleluia, não é? Fala para ele, cutuca ele, diz assim para ele, você faz parte do povo que é muito especial para Deus, aleluia. Então o nosso tema hoje à noite, um povo muito especial para Deus. Então vamos entender isso aqui, gente. Isso aqui é muito tremendo, muito tremendo. Essa carta aos Hebreus, não é? Aos crentes judeus, é uma das cartas mais poderosas de toda a Bíblia, não é? Junto com Romanos, talvez seja um dos documentos mais importantes da igreja cristã, amém, queridos? E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele fala da grande prioridade, do grande centro de tudo. A carta aos Hebreus é Jesus do começo ao fim, não é? Porque, irmãos, os hebreus, os crentes hebreus, eles foram ficando tão sofisticados, escuta bem, eles foram ficando tão cabeçudos, né? Tão cheios de informações, eles sabiam tudo a respeito de tanta coisa, não é? Que eles se afastaram da essência de tudo, que é a fé pura e simples em Jesus. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo está corrigindo, eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta, não é? Mas você fica livre para tomar a sua decisão. Mas escuta bem, o apóstolo Paulo então está tratando de coisas muito importantes, porque os crentes hebreus começaram, por exemplo, a acreditar que os anjos podiam fazer algo por eles, e eles começaram a acreditar tanto nos anjos e falar tanto sobre anjo. E ele diz assim, o apóstolo Paulo nessa carta, Jesus é infinitamente superior aos anjos, porque Deus nunca falou para um anjo, você é meu filho amado, e eu coloquei todas as coisas debaixo dos seus pés. Os anjos, o apóstolo Paulo ensina, são apenas os ministros que foram criados para servir a Jesus e a nós, que somos os seus súditos, amém, queridos? Anjo é servo de Deus para nós.
E ele diz: puxa, vocês, irmãos queridos, pelo tempo que já decorreu, vocês já deveriam ser mestres disso, dessa fé em Jesus, mas vocês estão aí ainda como crianças, engatinhando como crianças. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui dessa fé em Jesus. Amém? Quando ele fala lá, por exemplo, sem fé é impossível agradar a Deus, ele está falando nessa fé em Jesus. Quando ele diz fé é a certeza de coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que não se veem, é sobre essa fé em Jesus, na salvação em Jesus que ele está falando. Quem está me entendendo? Eu tenho ouvido tantas palavras a respeito de fé, usando esse livro de Hebreus, e pode falar, mas a gente não pode esquecer a essência. A gente não pode esquecer que a essência é Jesus. Amém? E aí, é aqui onde eu quero chegar. Ele faz uma comparação muito tremenda para os hebreus. Ele fala assim: olha pessoal, deixa eu falar para vocês uma coisa. Porque eles acreditavam, os hebreus, como eles tinham as escrituras nas suas mãos, e desde criança eles acreditavam nesses heróis da fé, no Abel, que o Jacques começou a falar, no Abraão, no José, nesses homens, nessas mulheres de fé. Então o apóstolo Paulo usa essa comparação. Ele diz assim: olha, a fé de vocês em Jesus deveria ser como a fé desses heróis da fé. Amém? E por exemplo, ele diz assim: olha como é que tem que ser a nossa fé. Eu acho tremendo isso. Ele diz assim: olha, todos esses heróis da fé morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Meu Deus, gente, como que o Abel viveu, não é? E morreu? O Jacques acabou de falar dele. O primeiro herói da fé aqui nessa lista é o Abel. É o primeiro herói da fé de Hebreus 11. E sabe como que a Bíblia fala dele? Que o Abel creu em Deus, e aí ele deu, como Jacques disse, uma oferta mais excelente. O que foi que ele recebeu? O que o Abel recebeu na vida dele? Porque ele foi fiel e deu essa oferta. O que foi que ele recebeu, gente? Ele recebeu um tiro na cabeça do irmão dele. O Caim matou o Abel por causa dessa oferta. Gente, o Abel, o que eu quero te dizer, ele não recebeu nada na vida dele. Mas o Jacques disse pra gente que a oferta do Abel ainda fala. Quem está me entendendo? Meu Deus! Gente, é um grupo de pessoas que crê em Jesus a despeito de qualquer coisa. Ou seja, eu creio em Jesus mesmo que eu ainda não vi a promessa se cumprir na minha vida. Porque, gente, eu tenho visto tanta gente, não é? Como pastor nesses anos aí, que o cara começa a seguir Jesus, ele está empolgado, ele vai para o encontro, ele é batizado, ele recebe um monte de promessa, aleluia, mas algumas promessas não se cumprem na vida dele, não é? Aí ele, eu acreditei, e agora, e o cara vai desistindo. E é isso que o apóstolo Paulo está tratando, gente. A nossa fé tem que ser essa fé que, olha, a gente tem que morrer na fé, ainda que a gente ainda não obteve a promessa. Irmãos, veja bem, o Abraão recebeu uma promessa de que ele seria o pai de multidões. O nome do Abraão mudou. Não, você não vai mais ser chamado de Abraão, que quer dizer pai exaltado. A partir de agora você vai ser chamado de Abraão, que quer dizer pai de multidões. Gente, que multidão Abraão viu nascer dele? Vou te dizer. Foi o Isaac, o Ismael, e acabou a multidão. Irmão, toda a multidão que o Abraão viu nascer foram 2 pessoas. Mas ele creu nisso até a morte. Ele guardou essa promessa e creu nela até o fim. Essa promessa se cumpriu ou não? Se cumpriu. Mas o Abraão não viu. Mas se cumpriu em Jesus, porque nós somos essa multidão. Amém, queridos? Nós somos esses filhos de Deus. Nós somos os herdeiros de Abraão, que diz em Gálatas 3, não é?
aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que nasceram de Jesus, pela fé em Jesus, são filhos de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Se cumpriu, mas o Abraão não viu, mas ele creu até o fim. Quem está me entendendo? O José foi outro que recebeu a promessa de que os seus filhos seriam nações. Nações nasceriam de José. Irmãos, ele só viu o Efraim e o Manassés. Mas quando José estava velhinho, com 146 anos, se tremendo todo, já não conseguia andar, cego, ele chamou os filhos dele e disse: eu tô indo, acabou o meu tempo, mas por favor, levem os meus ossos daqui do Egito, enterrem em Canaã, porque essa promessa vai se cumprir. Aleluia! E o velhinho morreu. Sabe, irmãos, o José creu nisso até a morte. E eu te pergunto, como que vai a sua fé em Jesus? É isso que o apóstolo Paulo está tratando. O que adianta a gente saber tanto sobre anjo? Eles sabiam tudo sobre a lei mosaica, né? E eles falavam do sacerdócio, do sacerdócio levítico. Eles tinham tanta informação. E Jesus disse: gente, Jesus é o sumo sacerdote da nossa fé. Olha, os sacerdotes que vocês pregam tanto, inclusive o próprio sumo sacerdote Arão, toda essa turma, olha, eles tinham que constantemente estar oferecendo sacrifício. Mas Jesus, Ele é o sumo sacerdote da nossa fé, porque Ele mesmo foi o sacrifício suficiente por todos os tempos. Gente, a essência é Jesus. Amém, queridos? Agora, veja bem, isso que assim pegou meu coração, porque eu quero falar sobre isso com vocês, 3 promessas que esse povo, não é? Esse povo que começa a crer com essa fé. Esse povo, gente, escuta bem, que presta bem atenção. Esse povo que morre na fé, sem ter obtido a promessa, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que falte o rebanho no aprisco, esse povo que todavia continua se alegrando no Senhor, o Deus da sua salvação, esse povo, entende? Eles recebem essas 3 promessas, aqui que eu quero falar com vocês. Meu Deus, todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Eles ficaram de longe, saudando as promessas, igual o Moisés. O Moisés recebeu a promessa de Canaã. Sabe quantas vezes o Moisés pisou em Canaã? Nenhuma. Mas se cumpriu a promessa ou não? Se cumpriu. Não na geração dele, mas ele estava alegre, feliz, porque ele sabia que ia se cumprir. Irmão, o crente tem que andar assim, ó. Vai se cumprir, porque quem prometeu foi Deus. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, ele vai cumprir. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Você crê nisso? Você crê que os seus filhos vão servir a Deus? Não é? Eu já te contei o testemunho da minha mãe, que me levantou, ela é filha de pastor. Ela me levantou quando eu nasci e disse: Senhor, eu te entrego meu filho, para ele viver para ti, para ele pregar tua palavra, para ele ser teu servo. E a minha mãe deu, e ela recebeu uma promessa naquela manhã, naquele dia, que Deus tinha me recebido para ele. Mas ela foi vendo aquilo se distanciar tanto, porque eu fui me tornando um viciado, cada vez mais viciado, cada vez mais perdido, cada vez mais longe de Deus. Mas a minha mãe sempre voltava lá na minha cama e se ajoelhava e orava e chorava e dizia: o Senhor me prometeu, vai se cumprir. O Senhor me prometeu e vai se cumprir. Quando eu saía de casa, chegou um tempo que ela já não conseguia mais orar, ela não conseguia mais falar, ela só chorava em cima da minha cama. Depois de muitos anos, eu fui visitar minha mãe com a Meila e com as crianças, e ela me contou essa história, não é? Eu já como um pastor. Aí ela me contou: filho, eu tenho uma coisa para te contar.
Aí ela contou para todos nós ali. Ela disse: por muitos anos você dormiu em cima das minhas lágrimas. Amém, queridos? Tendo ele prometido, não cumprirá. Você vai acreditar nessa promessa até a morte? Ou você vai começar a reclamar? Ou você vai começar a desistir? Ou você vai começar a se desanimar? Não. O escritor de Hebreus diz: não, nós não somos daqueles que retrocedem. Porque se nós retrocedermos, a alma dele não se alegra em nós. Não. Entende o que eu estou falando? Então tudo que é falado em Hebreus, gente, é a respeito dessa fé pura e perseverante em Jesus. Pessoas que morrem na fé, sem ter obtido as promessas. Pessoas que se alegram só de saudar as promessas. Pessoas que ficam confessando a promessa. Olha lá, eu estou lendo o versículo 13. Você fica confessando a vitória? Você fica confessando o que ele te prometeu? O que é que você está falando? Não, eu já vi gente dizer assim, ó, quer ver? Olha aqui para mim. Pastor, essa história aí de colheita triplicada, só se for para triplicar os problemas. Que confissão terrível. Que confissão incrédula. Cutuca o teu irmão do lado e diga: meu irmão, você está vivendo o ano da colheita triplicada, rapaz. Aleluia. Crede nos seus profetas e prosperareis, meu irmão. Não foi carne e sangue que te falou isso. Eu não inventei isso, eu só te dei um recado, aleluia. Entende o que eu estou falando? Gente que fica confessando. Gente, escuta bem, o versículo 14. Gente que fala desse modo, manifesta, está procurando uma pátria superior. Uma pátria celestial, aleluia. Sabe, irmão, é gente que não está focada aqui, é gente que está focada lá. É gente que não é daqui, é gente que é de lá. Irmão, eu quero te dizer uma coisa: você não é daqui. Você é estrangeiro, você é um peregrino. Para de pensar que você vai viver 500 anos aqui. Você não vai. Essa vida vai passar breve, rápido. Irmãos, a vida verdadeira é lá. Amém, queridos? Então, toda essa turma aqui, gente, escuta, toda essa turma, todos esses heróis da fé, eles tinham essas características, não é? Eles acreditaram até a morte, ainda que eles não receberam a promessa. Eles ficavam confessando que eles iam receber. Eles acreditavam. Eles não estavam focados aqui, eles estavam focados lá, na recompensa eterna. Aleluia. E aí, meu irmão, Deus fala essas três coisas para ele. Agora te segura, porque eu creio que você faz parte desse povo. Olha o que Deus vai dizer para eles. Por isso, diga comigo, por isso. Versículo 16. Eu estou no versículo 16, a parte final. Por isso, Deus não se envergonha deles. É a primeira coisa, aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Por isso Deus não se envergonha deles. A segunda coisa, de ser chamado o seu Deus. E a terceira coisa, porquanto lhes preparou uma cidade, aleluia. Olha para mim aqui, vamos guardar isso aqui. Quais são as três promessas que Deus dá para esse povo muito especial, para essa gente que crê desse jeito que eu disse? Quais são essas três promessas? Vamos repetir comigo? Vamos lá? Bem forte comigo, faz assim, ó, todo mundo, vamos lá. Deus não se vergonha de mim, de ser chamado meu Deus, porquanto me preparou uma cidade. Aleluia. Eu quero ver cada uma dessas coisas com vocês. Então, em primeiro lugar, Deus não se envergonha deles. Igreja, o apóstolo Paulo está dizendo que a fé de vocês em Jesus seja como essa fé dos heróis da fé. Então, o que vai acontecer com vocês é isso: Deus não se envergonhará de vocês. Irmãos, isso tocou muito no meu coração. Escuta bem, porque lá em Mateus 10:32, Jesus disse assim:
Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Gente, sabe essa coisa de, escuta bem, quando Deus se envergonha de uma pessoa e quando Deus se orgulha de uma pessoa. Quando Deus chega ao ponto de dizer, não, eu não conheço você, aparte-se de mim. Você acredita que Deus pode falar assim? Deus pode falar isso? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vocês acham que Deus pode falar assim? Sim ou não? Está escrito, gente. Mateus 7, não é? Muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, falamos novas línguas, fizemos muitos milagres, profetizamos e tudo mais. Então eles ouvirão, apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Meu Deus, gente que estava na igreja, gente que estava expulsando demônio, gente que estava profetizando, pregando o evangelho, eu não conheço vocês. E essa palavra lá no grego, não é conhecer no sentido assim, eu conheço o Jean lá da Cidade Nova. Não, não é isso. A palavra aqui é ginosco, que ela só é usada uma vez no Novo Testamento, quando, por exemplo, diz assim que Maria não conheceu José. A palavra lá era usada para relação íntima entre um casal. Então essa palavra ginosco é usada nesse texto. Maria não conheceu José. Então, quando Jesus diz, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, ele está dizendo, a gente nunca teve intimidade, nós nunca conhecemos um ao outro, realmente você nunca procurou me conhecer, a gente nunca andou junto, você nunca me seguiu, não é? Poxa, mas eu expulsei demônios, trabalhei na igreja, eu fiz muita coisa legal para o Senhor. Pois é, mas, querido, eu não conheço você. Então, irmãos, meu Deus do céu, eu fico assim, chocado com isso. Porque eu quero que Deus, eu quero isso aqui, eu quero essa promessa. Eu quero crer como herói da fé, que crê até o fim, amém, queridos? Amém ou não amém? Que crê até a morte, que fica confessando a vitória, amém? Eu lembrei preparando essa palavra um dia que eu estava pregando lá na cidade, não, lá no Telégrafo. Eu estava pregando lá empolgado e pregando uma palavra de vitória, uma palavra que Deus prospera, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Aí um pastor amigo meu falou assim, Jackson, cara, como que tu tem coragem de pregar uma palavra dessa, com teu sapato furado, cara? Porque naquele dia a Meila tinha grudado a sola do meu sapato com chiclete. É tão bom lembrar das coisas que já passaram, não é? Com esse coração de vitória. Pastora Meila, todo mundo comendo chiclete, pessoal, vamos lá. Aí a pastora Meila grudou a sola do meu sapato e ela me deu um monte de recomendação. Amor, fique atrás do púlpito, não saia de lá e não se empolgue muito. Beleza, eu cheguei na igreja, aleluia, e comecei a pregar, meu irmão. 5 minutos depois eu estava empolgado, pulando, e o bicho fazia assim, blé, blé. E aquele pastor falou assim, rapaz, como que você tem coragem? Eu disse, olha, eu vou te dizer uma coisa, cara, eu creio em cada palavra que eu disse. Eu creio nesse Deus que é o El Shaddai, que é todo suficiente, que pode todas as coisas, que me ama. Ora, se o meu pai, o seu João, me ama e me abençoa, quanto mais o Pai Celeste, rapaz, eu vou ter dinheiro para comprar sapato, o sapato que eu quiser, então eu não estou nem aí. Amém, queridos? Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui, queridos. Nós temos que ter essa fé em Jesus. Essa fé que não acaba, ainda que o sapato seja furado. Sabe, Jesus reconhecer a gente, dizer, eu conheço esse cara, eu conheço ele. Não, peraí, não toca. Tem visto meu servo Jó, Satanás? Pode sair de perto dele. Eu conheço ele. Ele é íntegro, ele é reto, ele teme a Deus e se afasta do mal. Eu conheço ele. Sai de perto dele. Mas Satanás disse, mas
Ele é tudo isso porque o Senhor abençoa ele. O Senhor cercou ele com uma cerca viva. O Senhor protege a família dele. O Senhor protege os bens dele. Toca nele, tira isso dele, para ver se ele não vai blasfemar na tua cara. E Deus disse: beleza, eu te libero. Você vai ver como ele não vai fazer isso. Sabe, Deus confessou o Jó, aleluia. Eu estava lembrando de um tempo, né? Tão legal, essa experiência. Todas as experiências, gente, depois elas vão para o banco das experiências, aleluia. E depois a gente pode pegar essas experiências e ensinar, não é? Eu trabalhava num lugar, puxa vida, com a minha família e ganhando tão pouquinho, meu Deus, mal dava para sustentar a minha família. Abriu um concurso público numa empresa que, puxa, eu queria muito trabalhar nessa empresa, na minha área, eu queria muito trabalhar ali. E aí só tinham 4 vagas. Eu disse: meu Deus, tanta gente. Mas aí eu fiz o concurso e passei. E passei na prova teórica. Tinha uma prova prática, eu vou passar. Aí eu fui ver o laboratório daquela faculdade lá, daquela universidade, porque eu ia fazer a prova prática naquela universidade. Meu Deus, quando eu vi aquele laboratório, quase que eu desmaio. Os equipamentos muito antigos, eu não sabia mexer naquelas balanças analíticas, eu não sabia mexer em nada daquilo, tudo antigo. Falei: meu Deus, como que eu vou fazer essa prova? Aí eu lembrei da universidade, porque lá onde eu estudei era a mesma coisa. Aí eu fui lá na universidade e conversei com uma mulher lá. Pedi para ela, contei toda a história, ela disse, e começou a criar problema. Mas por favor, eu quero conhecer, eu quero saber mexer nesses equipamentos, vou fazer uma prova. Aí eu escuto uma voz por trás de mim, aleluia. Escutei uma voz e quando eu virei para ver quem era, não era Jesus não, gente. Parece Apocalipse capítulo 1, né? Mas quando eu virei para ver quem era um amigo meu que estudou comigo, fez vestibular comigo, passamos junto no vestibular, estudamos junto na universidade, e ele falou assim para mim: ih, rapaz, o que você está fazendo aqui? Aí ela falou assim na hora: o senhor conhece ele, doutor Mauro? Aí eu fiquei grandão. Aí o Mauro disse: não só conheço, como esse cara é um dos meus melhores amigos. Aleluia, glória a Deus. Aí ela ficou me olhando e eu dei uma olhadinha para ela rápida e: posso conversar contigo? Ele disse: pode entrar aqui no laboratório, aleluia. E aí eu entrei com o Mauro e tal, e falei assim: cara, Mauro. Aí eu contei, passei num concurso, cara, passei na prova teórica, mas meu irmão, nunca nem vi esse equipamento aqui na minha vida. Ele disse: não vai me dizer que tu passou no concurso da Universidade Federal Rural da Amazônia. Eu falei: passei. Ele falou: cara, tu é meu concorrente. Eu passei também. Eu disse: puxa vida, e agora, Mauro? Ele falou: vai passar nós dois. Pode vir para cá. Vamos estudar juntos, a gente vai passar, irmãos. E nós passamos juntos. Aí eu estava lembrando, quando eu estava estudando essa palavra, meu Deus, quando Deus reconhece a gente, quando Ele diz assim: eu conheço esse cara, ele é meu amigo. Amém, queridos? Na verdade, ele é meu irmãozinho, eu sou o primogênito do mesmo pai, aleluia. Ele é meu irmãozinho mais novo, glória a Deus. E pode deixar ele comigo, deixa ele entrar aqui, aleluia. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tão diferente quando Deus não conhece a gente, quando ele se envergonha da gente. Eu penso que aqueles filhos do Seva, quando foram expulsar os demônios, e os demônios avançaram em cima deles e rasgaram as roupas deles, eu penso que isso que aconteceu. Eles não eram conhecidos de Deus, porque os demônios disseram: quem são vocês? Nós estamos pregando Jesus, que o Paulo prega. Eles disseram: nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vocês nós não sabemos. E foram para cima dele. Não teve ninguém para dizer assim: não, mas não toca neles, porque eu os conheço. Quem está me entendendo? Então a primeira promessa, gente, para essa turma que crê assim, é assim que você crê em Jesus? É assim que está a sua fé em Jesus? Inabalável, apesar de tudo? Inabalável, apesar de você não ter tido a colheita triplicada ainda? Irmãos, o Deus que abençoou o Lucas com a colheita triplicada, aleluia. O Lucas e a Letícia, glória a Deus, vai te abençoar. Amém, queridos?
Amém, Lucas? Sabe? Mas não está acontecendo ainda. Parece que as coisas só estão piorando. Parece que piorou para o José também, gente. Ele recebeu uma promessa tremenda de que ele lideraria o mundo. Ele seria o homem mais poderoso do mundo. E ele foi, primeiro, para uma cova. Depois ele foi vendido como escravo. Quando ele achou que melhorou um pouquinho, agora sim vem a colheita triplicada. A esposa do chefe dele amou aquela situação para ele, ele foi parar na prisão. Meu irmão, a coisa parece que só ia se perdendo, se acabando. Mas Deus o reconhecia. Deus não se envergonhava dele. Aonde ele ia, as coisas aconteciam. E chegou o dia que a promessa se cumpriu na vida dele. Não desista! Não desista. Não se desanime, vai dar tudo certo, aleluia. Muito bem, em segundo lugar. Então a primeira coisa é isso, Deus não se envergonha dessas pessoas. Em segundo lugar, Ele não se envergonha de ser chamado o seu Deus. Aleluia. Diga comigo. Ele é o meu Deus. Gente, deixa eu te falar uma coisa aqui séria, olha para mim. Você já parou para pensar no que isso implica? Em que Ele é o seu Deus pessoal. Ele está dizendo assim, olha, essas pessoas aí, essa gente aí, que tem essa fé de elite, essa turma aí, que eu creio que cada um de nós fazemos parte, amém? Ele está dizendo assim, olha, eu sou o seu Deus. Gente, Ele não é o Deus de todo mundo, não é assim, não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo, eu sou o Deus da Cida. Eu sou o Deus, eu sou teu Deus, Ana Paula. Sabe, eu sou teu Deus, Peterson. Ele está dizendo, é pessoal o negócio. Eu gosto desse versículo de Isaías 41:10, quando ele diz assim, olha, não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita fiel. Aleluia. Irmão, pensa bem comigo aqui, olha. Eu tenho ouvido tanto nesses dias, eu não sei vocês, não é? Essa profecia maligna. Eu acho que eu estou com síndrome do pânico. Virou uma palavra bonita na boca da igreja. A síndrome do pânico, aleluia. A minha síndrome do pânico. Gente, pelo amor de Deus, a Bíblia diz, não te assombres. Para de pânico, irmão. Eu sou teu Deus. Ele está dizendo, eu te ajudarei, eu te fortalecerei, eu te sustentarei com a minha mão direita fiel. Fica tranquilo. Gente, não é certo esse negócio. Isso é uma profecia. Quer ver uma coisa interessante que a gente viveu ontem? O Valdir e a Lia estão aqui. A gente viveu juntos isso. As meninas também do teatro, né, estão aí. Foi tão tremendo lá. Mas é interessante. As meninas observaram isso durante o dia. Que tem muitas pessoas com esquizofrenia na Lagoa. Não gosto mais nem de falar o nome daquela cidade lá. A gente vai mudar aquele nome. A gente vai ter que, o prefeito vai ter que converter e vai ter que tirar esse nome. Mas eu vou ter que dizer como informação. O nome da cidade é Lagoa da Confusão. Mas é o seguinte. Ele vai mudar de nome. Vai virar a Lagoa da Paz, né? Agora sim, as meninas e os meninos também, os rapazes, né? Do teatro, junto com essa turma aí, né? Que organizou tudo. Valdir, Lia, Selma, o André, o Ricardo, todo mundo lá. Eles perceberam uma coisa. Muitas pessoas esquizofrênicas, né? Pessoas vivendo como animais. Inclusive foi uma cena que marcou. Eu nem sabia dessa informação. E logo quando eu cheguei, tinha um rapaz sentado na frente da casa, todo sujo, aquele estado do esquizofrênico, né? E todo sujo ali, sentado meio nu na frente daquela casa ali. E eu guardei aquela imagem na minha cabeça. Aí as meninas falaram isso. Tantos esquizofrênicos espalhados pela cidade. E quando eles estavam orando ali, pelo trabalho da noite, porque nós fizemos um luau ontem à noite lá na praia, não é? Inclusive 5 pessoas entregaram as suas vidas a Jesus, aleluia.
Não é? Foi tremendo, foi lindo demais, lindo. A gente estava assistindo agora o vídeo do teatro. A Meila chorou de novo. Foi muita unção. Aí, irmãos, quando elas estavam orando, veio assim uma palavra de Deus no coração delas. É por causa dessa profecia, Lagoa da Confusão, que Satanás encontrou uma brecha naquela cidade para trazer essa confusão na mente e enlouquecer as pessoas. Eu achei tão interessante isso. Sabe, gente, e a igreja começa a liberar umas profecias. Rapaz, parece que ficou gostoso esse negócio de síndrome do pânico. Gente, pelo amor de Deus, se você crê, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, não pânico. Se você crê com essa fé até a morte, se você confessa essas promessas, sabe, se você não vive como alguém que é daqui, mas de lá, se o seu alvo é o céu e não aqui, gente, descansa. Amém, queridos? Nada de pânico, porque ele está dizendo: eu sou teu Deus, eu sou El Shaddai, o Deus todo-poderoso, todo-suficiente, não falta nem um pedacinho de mim. E não te assombres, não te assustes, fica tranquilo, relaxa, porque eu vou te segurar pela tua mão. Se você cair, eu te seguro. E se você soltar a minha mão, eu seguro firme. Amém, queridos? Amém ou não amém? Então essa é a segunda promessa. Eu sou o Deus deles. Eu sou o seu Deus, aleluia. Glória a Deus. E terceiro e último lugar, gente, para a gente orar. Então ele fala assim: por isso, Deus não se envergonha deles, aleluia, de ser chamado o seu Deus. E terceiro e último lugar, porquanto lhes preparou uma cidade, aleluia. Ah, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus não preparou um quarto para você, Ele preparou uma cidade. Sabe uma coisa interessante? Não é quando Jesus diz lá em João 14:1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar, aleluia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Deus está preparando um lugar. Sabe o que Deus falou comigo essa semana, quando eu estava lendo isso? Que não é um quarto gostoso, não é? Não é um quarto gostoso, show, top de linha, não é nada disso. É uma cidade. Aí eu falei assim: Senhor, mas por que o Senhor está preparando uma cidade? Para mim, eu só preciso de uma casa, né? Uma casa assim, top, já está bom. Por que o Senhor vai me dar uma cidade? Irmãos, eu creio que o Espírito Santo respondeu essa minha pergunta, porque Jesus fala assim, olha, lá em Lucas 19:17, respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Aí eu falei: Senhor, o Senhor está me dizendo que o Senhor vai me dar autoridade para eu ser líder, né? No céu. Quem está me entendendo? Gente, deixa eu te dizer uma coisa aqui, olha. O nome disso é galardão. Aleluia, aleluia. Não é? Então, deixa eu te dizer uma coisa. A gente vai se encontrar lá e vocês vão dizer: pastor, o senhor tinha razão. É verdade. E olha, a Ana vai me falar assim: pastor, o senhor tinha razão. E sabe, eu sou, sei lá como é que vai ser chamado no céu, presidenta, não sei como é que vai ser lá. Mas ela vai me dizer assim: pastor, tem 10 cidades debaixo da minha cobertura direta, eu sou a líder desse povo todo. Todo mundo salvo, mas eu fui escolhida para governar essas cidades. Pastor, e pela eternidade, aleluia. Amém, queridos? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente tem essa fé em Jesus, quando a gente tem essa fé que nada nos abala, a gente está sempre contente, porque o apóstolo Paulo ensinou: eu aprendi a viver contente em tudo e em todas as situações. Tendo muito, eu sou contente. Tendo pouco, eu sou contente.
meu irmão, não interessa o que aconteça, as circunstâncias em minha volta não mudam a minha alegria, porque a alegria é um fruto do Espírito, aleluia, amém, queridos? Alegria é um fruto do Espírito, está escrito: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Alegria não é um estado de espírito quando a minha conta está azul. Alegria não é um estado de espírito quando a minha empresa está vendendo bem. Alegria é fruto do Espírito Santo que habita no meu coração. Aleluia. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Meu irmão, a Bíblia diz assim, olha, que em Jesus Deus sempre nos conduz em triunfo. Amém? Quantos estão triunfando aqui? Deixa eu ver. Só os que estão triunfando. Meu irmão, você não entendeu? Olha, sempre, diga sempre. Sempre você vai estar triunfando. Ainda quando parecer, não é? Igual lá na lagoa, todo mundo empolgado, a gente arrumando tudo, arrumando as frutas, coisas mais lindas, e a gente arrumou o som, estava tudo perfeito, vamos começar. Aí veio uma tempestade, irmãos, um negócio doido, um sopro, que levantou a nossa tenda, soltou a lona da tenda, irmãos, aquele vento doido, derrubando as coisas, a gente não conseguia nem, meu Deus, o Paulinho correu e me abraçou, pai, o que está acontecendo? A preocupação dele era que ia falhar o negócio, que tanto esforço do pessoal, e a gente estava sendo envergonhado ali, e algumas pessoas já começaram a querer ir embora, meu Deus, e o Paulinho apavorado. Eu disse, filho, fica tranquilo, porque deixa eu dizer uma coisa, Deus está no comando, e Ele sabe tudo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Relaxa, calma. Irmãos, aí alguém teve a ideia, vamos sair debaixo dessa tenda, ela pode até cair. Vamos para debaixo ali daquele chapéu de telha. Poxa, mas é pequeno, vai caber todo mundo lá. Não, mas não tem outro jeito, vamos para lá. Aí foi todo mundo para lá. Aí ficou apertadinho. Mas a gente ficou junto. A gente ficou perto do povo. Irmãos, esse teatro estava sobrenaturalmente ungido. Meu Deus do céu, mas eles estavam muito pertinho de todo mundo, o pessoal chorava ali, não é? Aí o pregador veio com toda a unção de Deus, aleluia. O pregador era eu, aleluia. Aí, irmão, quando eu preguei, eu fiquei impressionado com a resposta. As pessoas vieram chorando para frente. Aí no carro a gente vinha comentando, gente, foi Deus que soprou ali. Ele fez assim, saiam daí. Eu quero lá dentro. Mas o sopro dele pareceu uma tragédia. A gente estava igual aquele discípulo de Jesus em cima do barco. Fantasma, fantasma. E Jesus grita de lá, calma, sou eu. Sou eu, gente. Calma. E sabe, irmãos, quando a gente tem essa fé em Jesus, que tudo está dando certo, que Ele é o nosso Deus, que Ele vai nos sustentar pelas nossas mãos, que não é para a gente se assustar, para a gente se espantar. Quando a gente tem essa fé ainda que não esteja dando certo, mas eu estou me alegrando. Se eu não colher, claro, eu quero colher, mas se eu não colher, eu sei, Ele prometeu. Irmãos, eu sei que muita coisa que eu colho não tem nada a ver comigo. Eu falo isso sempre para os meninos e para minha família. Eu digo, gente, deixa eu falar um segredo para vocês. Tem muita coisa que eu estou colhendo, que não tem nada a ver comigo, que tem a ver com o meu avô. O meu avô, ele deu a vida dele literalmente na pregação do Evangelho. Irmãos, uma vez eu fui numa cidade, e eu fui como ímpio naquela cidade, e alguém disse assim, alguém contou que eu era neto do pastor Hilário. O pessoal da casa veio comigo e falou, você é neto do pastor Hilário Rodrigues? Eu me assustei, eu disse, sou eu. Puxa vida, o seu avô revolucionou essa cidade com a pregação do Evangelho. Ele construiu esse mega templo da Assembleia de Deus aqui. Ele abençoou essa cidade, nós amamos o seu avô. Irmãos, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz pelo meu avô, eu fiquei tão envergonhado pela minha situação ali, pelo meu testemunho ali, de ser neto de um pastor desviado, né? Um neto desviado de um pastor abençoado. E eu sei, gente, que muita coisa que eu colho,
muita coisa que vem na minha vida, muita bênção que vem na minha vida. Eu sei, mas não é porque eu penso que é isso, é porque o Espírito Santo me fala. Eu estou colhendo os frutos que o meu avô não colheu na vida dele. Foram centenas. Um dia eu fui com o pastor Genildo, já como pastor. Eu fui irmão, pensa num grande evento da OMEP, Organização dos Ministros do Evangelho do Pará. E eu estava lá no fundão, sentado junto com o pastor Genildo. A gente foi para assistir. Irmão, nem sabia disso. E o presidente da OMEP disse: gente, nós queremos homenagear hoje 2 pastores eméritos que deram a sua vida na pregação do Evangelho. Aí eles falaram, um era o pastor Firmino Gouveia, um ícone da Assembleia de Deus no Brasil. E o outro, eu tomei um susto, o pastor Hilário Rodrigues. Mas, queridos, ele não pôde vir porque ele está doente. Meu avô morreu de câncer. Ele está muito doente, ele não pôde vir. Aí o pastor Genildo olhou para mim e disse: cara, não é o teu avô? Eu disse: é. O pastor Genildo, que não é escandaloso nem nada, disse, no meio de toda aquela multidão, levantou a mão: alguma coisa aí, o neto do pastor Hilário Rodrigues está aqui, aleluia. Meu irmão, e lá vai eu receber, não é, a comenda de um pastor emérito. Eu sei que o Espírito Santo tem falado no meu coração, que muita coisa que eu tenho recebido por causa do meu avô. E sabe, isso me inspira, gente, porque eu sei que muitas coisas que os meus filhos vão receber, que os meus netos vão receber. Não foi assim com Abraão, como disse o Jaques? Puxa vida, o Isaac, Deus disse: eu te abençoarei por causa do teu pai Abraão. Irmão, gerações depois, eu te abençoarei, José, por causa de Abraão, teu bisavô. Sabe, irmãos, muita coisa eu sei, o que eu estou plantando agora, meus filhos vão colher. E é bom que seja coisas boas, amém, queridos? Meus netos vão colher, meus bisnetos vão colher, nem vão saber. Alguns deles vão pensar: puxa vida, eu sou o cara. E o Espírito Santo vai dizer: não, irmão, você nem conheceu o seu tataravô, pastor Jackson. E na verdade eu estou te abençoando por causa dele. Amém, queridos? Então é assim, gente, que Deus trata essa turma de elite, que tem esse tipo de fé, sabe, esse nível de fé, que crê dessa forma. É assim que você crê em Jesus? Amém? Você está abalado, está desanimado, está querendo desistir, nada acontece? Não, eu quero te desafiar hoje à noite. Hoje é Santa Ceia, e eu creio que o que o Espírito Santo quer fazer é que a gente renove a nossa aliança com Jesus. Amém, queridos?